Deus seja louvado, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Vamos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas esta manhã, né? Com certeza Deus tem algo a falar contigo esta manhã e vai falar contigo para a glória do santo nome do Senhor, né? Irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, né? Então, Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim o Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, mas nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aleluia. Deus seja louvado. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor que convence o homem do pecado, Deus, Senhor que fala alto aos corações, Senhor que fala alto às nossas vidas. Deus, Senhor da glória, que profetiza, Senhor, e cumpre, Senhor, a tua palavra, Senhor. Deus vivo, eis a tua palavra. Ó Deus, derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor. Derrama óleo precioso sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que nós venhamos entender, Senhor, falar daquilo que é teu. Ó Deus, promove, Senhor, algo novo esta manhã, Senhor. Ó Deus, sori xalabahalabasurianda lalalabalabalabalabasheias. Ó Deus, esclarece aquele que está em dúvida, Senhor. Mostra a tua verdade, porque tu és o Deus da verdade, Senhor. Tu és o Deus da verdade, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Fala alto aos nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor, pela beleza da tua santidade, pelo poder do teu Espírito Santo.
pela misericórdia que está em Jesus de Nazaré, lá xarabanaia, soribicamba, lavassurianda. Edifica a tua igreja, Senhor, edifica o teu povo agora, Senhor da glória. Fala alto aos corações, Senhor, fala alto aos ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Que a tua voz seja inconfundível, Senhor da glória, Pai. Pai, cala o valente agora, Senhor. Cala, Senhor da glória, aquele que quer trazer confusão. Cala, Senhor da glória, a voz daquele que quer destruir, aquele que quer roubar, aquele que quer matar, Senhor. Pai, eu oro a ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então eu sei que tu me ouves, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu nome agora, Senhor, pela tua misericórdia. Usa os meus lábios, Senhor. Usa a minha mente, usa o meu coração, Senhor, para falar aquilo que é teu, Senhor. Somente aquilo que é teu, meu Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado e seja glorificado o Deus de Israel para todo sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus. Grande é o Senhor, né, irmãos? Irmãos amados, né? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, né, enviando esta carta à igreja em Roma para ensinar, né? Para tirar dúvidas, para mostrar a verdade, para mostrar aquilo que acontece no mundo acontecia no mundo naquela época e também aquilo que acontece no mundo nos dias de hoje, né? Nós vemos a palavra de Deus tremenda, palavra de Deus atualíssima, né? A palavra de Deus que mostra a verdade, né? A verdade inequívoca do Senhor, mostrando, né? Mostrando para nós, mostrando para você, né? A verdade de Deus sobre todas as coisas, né? A verdade do Senhor sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui à igreja em Roma, né, que, né, o Deus Criador, o Deus das nossas vidas, ele é inconfundível. E que nós vemos Deus, deveríamos ver Deus, né, por causa da criação, por causa de tudo aquilo que está ao nosso redor. Ele falou que ele criou e nós vemos a criação. Ele falou que ele está no meio de nós estaria no meio de nós todos os dias, estaria conosco todos os dias, e nós sentimos a presença do Deus vivo todos os dias, né? Jesus falou que ele nos dá autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nós percebemos isso, né, nas nossas ministrações, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, necessita que, né, pessoas sejam libertas e se usa dos seus servos. Nós percebemos isso, vemos os sinais de Deus, né, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, que servem ao Senhor com integridade de coração, curando os enfermos, né, irmãos, né, profetizando em nome de Deus. Vemos a divindade e o poder de Deus se manifestando, né, nas vidas pelas quais, né, estão, né, ao nosso redor. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui claramente, né, dizendo, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do Deus Criador, que você olhe ao seu redor e veja todas as coisas submetendo a Deus e sujeitando a Deus. Veja todas as coisas, né, sendo canalizadas para Deus, cumprindo tudo aquilo que Deus falou, cumprindo tudo aquilo que Deus, né, nos ensinou, desde o momento da criação, né, até os dias de hoje, e será assim eternamente, conforme disse o Senhor. Nós percebemos Deus. Se você está num momento de dificuldade, né, se a sua fé está hoje, né, fraca, se a sua fé hoje está duvidosa, se você hoje está duvidando se Deus verdadeiramente existe, se tudo aquilo que nós falamos, se tudo aquilo que está escrito na Bíblia, né, é verdade, se tudo aquilo que está escrito na Bíblia vale a pena ser seguido, basta você se lembrar das experiências que você já teve com Deus. Basta você se lembrar já
de coisas sobrenaturais que você viu na igreja, né? Basta você lembrar daquilo, dos milagres de Deus que você já viu ou que já aconteceram na sua vida, e talvez aí as coisas comecem a clarificar no seu coração, e seu coração comece a se amolecer de novo, para que você verdadeiramente compreenda, né, que o nosso Deus ele está de pé, com as suas mãos levantadas, porque a sombra da sua mão nos guarda, diz o Senhor, né? E nós temos, irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que exercitar o conhecimento, nós temos que exercitar o poder de Deus nas nossas vidas, para que a nossa fé seja uma fé aumentada a cada dia. Nós não podemos entrar num estágio espiritual aonde todas as coisas, que acontecem ao nosso redor, acontecem no mundo, não glorificam a Deus. Nós glorificamos a Deus, porque nós cremos no Deus vivo, no Deus que está presente, no Deus que fala conosco. Nós acreditamos no Deus, que faz todas as coisas para nós, irmãos, por que que as pessoas se tornam pessoas frias? Por que que as pessoas, elas entram num estágio espiritual, como o próprio apóstolo Paulo aqui disse, que elas começam a ter um coração insensato e viverem de coisas obscuras e viverem de uma forma irracional em relação a Deus, se entregando às diversas situações que envolvem as vidas neste mundo, trocando Deus por coisas banais. Eu sempre falo assim, Você já deve ter me ouvido falar que não existe sorte ou azar nas nossas vidas, nós que dependemos de Deus. Nós que dependemos de Deus, nós somos conduzidos pelo Senhor. Então, existem pessoas que colocam a sua fé em situações específicas, em objetos, achando que aqueles objetos vão trazer sorte, ou evitam determinados objetos, achando que aqueles objetos vão trazer azar. Não, você não é assim, você não pode ser assim. A sua fé tem que ser uma fé íntegra, inteira, e que você acredita que o teu Deus te conduz, e nada do que está ao seu redor poderá atrapalhar os planos de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Então acredite, a tua sorte é o teu Deus que está ao seu redor, E em tudo nós damos graças. Se algo de ruim acontece na nossa vida, existe um propósito de Deus para que isso aconteça, e esse propósito é abençoar. Fala assim, mas pastor, você está falando que acontece coisa ruim, o propósito de Deus é nos abençoar? Sim, porque nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós percebemos, e nós nos alicerçamos em Deus. Então, se você está pecando, e acontece algo ruim, resultado do pecado, Deus deseja que você perceba isso e se converta e se arrependa, para que essa situação se transforme em bênção no futuro. Se você está sendo ensinado por Deus e você precisa aprender algo de Deus, Deus permite que aconteça algo na sua vida para que você aprenda, tenha experiências com Deus, e essas experiências serão experiências duradouras que você vai usar para o resto da sua vida, e às vezes para ministrar pessoas ou entender situações que determinadas pessoas vivenciam na sua vida, para que você possa ministrar essas pessoas. Ou seja, existe sempre um propósito de Deus nas coisas que acontecem nas nossas vidas, portanto você simplesmente tem que estar atento, e deixar Deus te conduzir mesmo, e contar com o poder dele, com a misericórdia dele, falando para o Senhor, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, faça conforme o teu desejo, faça conforme o teu desígnio, porque aí sim as coisas acabarão bem, porque aí sim as coisas serão edificadoras na sua vida, e nós, como servos de Deus, devemos sim ter isso dentro do nosso coração, acreditando que o Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade e tem esse poder para cuidar das nossas vidas, E o homem, irmãos amados, você sabe muito bem, porque você é um ser humano, O homem, ele tem uma tendência, o homem, ele gosta do sobrenatural, O homem, como ele é um ser espiritual, embora
né, essa questão espiritual seja cerceada por causa do pecado, né, foi bloqueada por causa do pecado, mas o homem instintivamente é um ser espiritual, então ele é fascinado pelas coisas que são sobrenaturais. Então existe uma tendência do homem procurar as coisas que são sobrenaturais, do homem buscar as coisas que são sobrenaturais. Então fala assim para uma pessoa que muitas vezes é ainda imatura na fé. Ah, fulano de tal está profetizando ali. Ela corre lá para ouvir uma palavra profética. Ah, fulano de tal está ali, né? Falando em nome de Deus. Corre lá para ouvir o homem de Deus, o suposto homem de Deus, né? E, né? Outras coisas mais terríveis, né? Feitiçarias, vão buscar feiticeiros, vão buscar trabalhos, né, de macumbaria para que as coisas aconteçam, vão buscar ali um apoio espiritual, né, para que sejam ajudadas, né, a alcançar determinados objetivos, né? Mas nada disso tem valor, porque o nosso Deus é que conduz todas as coisas. Sem Deus você não chegará a lugar nenhum, e sem a providência de Deus, nada disso que você faz dará certo, né? Muito pelo contrário, você estará fazendo, né, algo abominável a Deus muitas vezes, e o resultado será inverso. O resultado será inverso, e você verá que esse resultado inverso, né, muitas vezes vai trazer grande dano às nossas vidas. E Deus falou aqui claramente, né? Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, ou às aves, ou aos quadrúpedes, ou aos répteis, né? E por isso Deus os entregou à impureza e pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí começa, irmãos amados, sabe, algo terrível, né? O resultado do afastamento do homem de Deus e o resultado daqueles que trocam Deus por qualquer situação, por qualquer objeto, que trocam Deus, que põem a sua fé, né, nas mais diversas situações possíveis, né? E aí o resultado ele é terrível, e Deus falou assim: olha, pelo desejo do coração deles, eu os entreguei à desonra de si mesmos. Ou seja, por causa da desonra do homem a Deus, o homem se desonra a si mesmo, né? Você conhece uma passagem bíblica tremenda a respeito, quando Deus fala a respeito de Sodoma e Gomorra, onde, né, Deus viu o pecado destas duas cidades, né, aumentarem de forma terrível. Eram cidades completamente pecaminosas, imorais, que praticavam atitudes terríveis perante o Deus de Israel, coisas abomináveis, né, no meio da rua, em qualquer lugar, né, era uma deteriorização moral terrível, aquilo que se praticava nessas duas cidades, né? E nós vemos hoje coisas muito parecidas nos dias de hoje, né? Se você, né, observar bem, você vai ver que existe uma tendência, uma tendência às pessoas praticarem coisas imorais, coisas que vão contra o coração de Deus, né? E nós sabemos, irmãos amados, que no decorrer desta semana que entra, nós teremos agora a festa chamada de Carnaval, né? Carnaval, que vem da palavra carnes vales, que significa, né, prazeres da carne, né? Uma festa instituída para reverenciar ali toda a abominação, toda a sorte de prazeres, né? E esta festa ela foi criada, né, baseada na instituição da Igreja Católica, quando instituiu a Quaresma. E aí as pessoas, um pouco antes da Quaresma, pintavam e bordavam para depois entrar no período de Quaresma ali, tudo que é bonitinho, né? Tudo santinho, né? Então, pintava e bordava nos dias anteriores, cultuavam o deus Saturno, né? E, né, depois entravam no período de Quaresma para se consagrar. Para vocês verem, irmãos, como
as coisas que são do homem são loucas, são malucas, perderam completamente o sentido espiritual, achando, né, que Deus deixa se enganar ou se iludir por rituais, né, e começam a praticar, né, coisas terríveis em relação a Deus, para simplesmente depois entrarem num período de remissão, né? Só que não existe remissão de pecados sem arrependimento, né? Então, o ano que vem eles vão voltar a praticar a mesma coisa. O ano que vem eles vão fazer, vai ser o período de quaresma, eles vão ser iguais, vão ser abomináveis a Deus, vão praticar coisas abomináveis ao Senhor, vão fazer coisas terríveis contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas, elas estão muitas vezes cegas, né, enganadas pelas trevas, achando que Deus deixa se convencer pelo ritual. Deus não está interessado em ritual coisa nenhuma. Deus está interessado num coração verdadeiro, num coração voltado para Ele, num coração que muitas vezes erra, mas se arrepende profundamente e deseja ser melhor para Ele, né? Deus está interessado, né, num culto racional, num culto aonde nós entendemos o que nós estamos fazendo, num culto aonde nós ministramos a Deus não por teoria, não, né, para cumprir tabela, mas nós ministramos a Deus porque nós o amamos, porque nós o desejamos, porque nós dependemos dele, nós queremos entregar o nosso melhor para ele. Quantas vezes, irmãos, as pessoas, elas começam a ir por um caminho que não é o caminho que Deus estabeleceu. A verdade de Deus, ela é suprema, é soberana. Não adianta você querer suprir Deus, de coisas que não representam a verdade do seu coração. Não adianta você praticar coisas que não fazem parte do seu desejo, e sim você faz porque simplesmente você tem a obrigação de fazer. Deus não é assim, irmãos. Deus está vivo. Deus, ele tinha o poder e a autoridade para obrigar todo mundo a cultuá-lo, mas ele não fez isso. Ele quis estabelecer um povo que verdadeiramente o amasse. Ele quis estabelecer um povo que verdadeiramente o desejasse, e não pessoas, né? E não pessoas que parecem robôs, praticando coisas, né, por rituais, praticando coisas de forma ali, né, corriqueira, sem entender a verdade e a representatividade daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, né? Isso é terrível porque, sabe, são coisas assim que a gente vê e que a gente não consegue compreender, né? Se você for observar assim, você não consegue compreender. Uma vez eu vi assim eu morava em São Paulo ainda, e nós tínhamos um vizinho em frente, e esse casal, né, tinha assim uma série de problemas, né? E uma vez, né, nós vimos assim uma pessoa ali, né, na garagem deles, segurando uma vela acesa e lendo o Salmo número 91, né? E rezando o Salmo 91 ali, e a gente olha e observa e fala assim, puxa vida, que sentido espiritual tem isso? De uma pessoa estar ali lendo, a dona da casa acompanhando atrás, andando para lá e para cá, com uma vela acesa na mão, sabe, acompanhando aquele ritual maldito, aquele ritual maluco, né, que não se chega a lugar nenhum, né? Mas as pessoas são enganadas, elas são envolvidas, né? Colocam a sua fé. Eu não sei se colocou a sua fé ali, né? No homem, na mulher que estava ali junto, ou se na vela que estava acesa, né? Na luz da vela que estava acesa, ou se nos passos que estavam andando, rodeando ali, né? A garagem, ou sei lá onde estava a fé daquelas pessoas. No Deus de Israel não é. Com certeza não era no Deus de Israel, nem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque jamais, né, ele pediu isso, e ele com certeza abominava isso, porque a nossa luz é Jesus, né? Nós não precisamos iluminar o caminho com velas que se apagam e acabam. Nós precisamos da luz verdadeira, da luz plena que é Jesus. Mas as pessoas, elas são iludidas e levadas, sabe, muito facilmente, sabe, a praticarem atitudes como essas, atitudes demoníacas. São demoníacas, e elas são levadas por emissários do diabo que levam essas pessoas a
pecarem, que levam essas pessoas a acreditarem numa força, né, que se submete sempre a Deus, que é a força das trevas, né? E por ignorância elas acham que estará trazendo o bem às suas próprias vidas, né? E nós, irmãos, você perceba isso, você perceba, sabe, né, quando a sua vida se transformar num marasmo ou se transformar em algo ritualista, você não pode deixar isso acontecer. Quando você ora, você tem que acreditar que Deus está te ouvindo e você tem que falar com Deus. Quando você lê a Bíblia, você tem que acreditar que Deus está falando contigo, que Deus te ensinará, que Deus te orientará através da sua palavra, né? Nós fazemos tudo porque nós discernimos, né? Nós fazemos tudo porque nós acreditamos naquilo. Irmãos, eu não consigo pregar algo que eu não acredite. Eu não consigo pregar algo que não está dentro do meu coração, porque eu estaria mentindo, né? Então a verdade de Deus tem que estar no seu coração para você profetizar. E se você profetiza aquilo que você não vive, você está mentindo, você é mentiroso, porque você não acredita naquilo que você está praticando, você não acredita naquilo que você está falando. E quando você não acredita naquilo que você está falando, e você fala, você está sendo mentiroso, né? Então nós temos que tratar a nossa vida espiritual. Nós temos que fortalecer a nossa vida espiritual, né, com o entendimento, entendendo aquilo que nós praticamos, entendendo aquilo que nós falamos, entendendo aquilo que Deus deseja que nós estejamos executando. Sob pena de acontecer aquilo que aconteceu, né, com essas pessoas que Paulo falou aqui. Paulo citou, olha, eu deixei eles. Deus falou assim, eles quiseram esse caminho, então eu deixei eles, sabe? Eu deixei eles desonrarem o seu próprio corpo. E aí, irmãos, vem a perversão. E aí vem a corrupção, né? E aí vem a corrupção da palavra. E aí vem a transformação de uma humanidade num modelo que Deus não deseja, porque o grande modelo de Deus é o modelo perfeito, né? O modelo de Deus para a humanidade é um modelo perfeito. A criação, né, criada com objetivo, sem sombra de dúvidas, né? A criação criada para que cada um tenha o seu papel, né, durante a criação, o homem e a mulher, né? Deus criou o homem e a mulher, né? Deus criou o homem e a mulher, né, para que vivam como homem e como mulher, para que vivam, né, para que vivam a intensidade do poder da criação, honrando tudo aquilo, né, que Deus criou, né? Deus criou nas nossas vidas. E Satanás, ele tem essa estratégia de corromper, de transformar o perfeito de Deus em algo imundo, de transformar o perfeito de Deus em coisas que são completamente inversas a intenção e o objetivo de Deus na criação. Só que as pessoas começam, né, a dar ouvidos àquilo que Satanás fala. As pessoas começam a dar ouvidos naquilo que a humanidade sem Deus se transformou, né? Daquilo que a humanidade sem Deus vive nos dias de hoje, e começam a viver como as pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra, né, para, né, viverem depois, né, o juízo destruidor de Deus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, né, Deus enviou ali 2 anjos para anunciarem ali a destruição de Sodoma e Gomorra. E esses anjos foram recebidos por Ló, que era sobrinho de Abraão, e era homem justo, e Deus prometeu a Abraão que tiraria, se houvesse algum justo naquela cidade, não destruiria aquela cidade. E ali, né, em Sodoma, né, os anjos entraram naquela casa e a população daquela cidade, né, quiseram ali, né, fazer coisas abomináveis com os 2 anjos, né? Bateram na porta de Ló e disseram assim claramente, né? Deixa sair esses 2 homens para que nós abusemos deles. São coisas terríveis, abomináveis, coisas que faziam parte da vida daquele povo terrível, daquele povo pecaminoso, daquele povo que perverteu as coisas são de Deus, que perverteu ali
todo o coração do Senhor, e o juiz de Deus vem, e o juiz de Deus vem, é como Deus falou ali para Caim, né? O sangue do teu irmão clama por justiça a mim, quando Caim havia matado ali o seu irmão Abel. Deus falou, o sangue do teu irmão clama por justiça a mim, e assim que Deus falou ali também para Abraão, né, que o pecado daquela cidade já chegou até a presença de Deus, e ele desceu para ver com seus próprios olhos, para destruir aquelas cidades, para destruir aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? E é assim, irmãos, Deus não abomina essas atitudes, Deus abomina o pecado, Deus abomina, né, o coração do homem pervertido, o coração do homem corrompido pelas coisas que são do mundo, né? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e nós temos o quê? Que compreender isso e, né, discernir as coisas que são de Deus, para que nós não tenhamos dúvidas, daquilo que é a verdade de Deus, para julgarmos e nos afastarmos, né, dessas coisas terríveis que acontecem no mundo nos dias de hoje. E você, né, que é crente em Jesus, e você que é uma pessoa que deseja estar na presença de Deus, que deseja ter experiências com Deus, ter unção de Deus, precisa compreender isso. Não se deixe enganar. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus não se confunde. Só são confundidos aqueles que querem ser confundidos, porque se buscarem na palavra, compreenderão claramente aquilo que a palavra de Deus diz, e você não será enganado. Aqueles que estão em Cristo Jesus não serão enganados. Olha só o que Deus falou aqui, através do apóstolo Paulo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmãos, eu não sei se você está achando essa palavra clara. Eu não sei se você está entendendo claramente aquilo que Deus está dizendo nesta palavra, para que você reflita e para que, né, você compreenda aquilo que é de Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, hoje em dia tem alguns crentes, algumas pessoas, né, que estão, né, que entregaram a sua vida a Jesus, que em determinado momento, por fraqueza, começam a sentir, né, determinados desejos, começam a sentir determinadas vontades, mas que você se lembre da palavra do Senhor, né? Você não será vencido por um desejo demoníaco, jamais. Você será vencido pelo poder de Deus, que traz vida, né? Que mostra a verdade, que transforma a sua vida em algo agradável a Ele. Deus jamais perverteria a criação, porque quando Ele criou, Ele disse, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então a perversão jamais, né, a corrupção jamais poderia acontecer, a transformação em algo abominável, segundo a palavra de Deus, jamais poderia acontecer, não é verdade? Que você tenha a compreensão de tudo isso, né? Porque um abismo leva a outro abismo, diz a palavra do Senhor, e quando as pessoas começam a perverter a criação,
quando as pessoas começam a corromper a criação, elas começam a viver uma vida sem sentido espiritual em relação a Deus, e aí praticam todas as coisas que não convêm, conforme disse o apóstolo Paulo, tudo que é reprovável a Deus, para praticarem coisas que não convêm, né? Um abismo leva a outro abismo, e aí as pessoas começam então que a viver uma vida falsa, de ilusão, fria, né? Uma vida, né? Vou dizer para vocês, olha só, uma vida onde elas mesmos sabem que é uma vida de mentira. Elas mesmos sabem que são situações que são abomináveis, né? Entre saber e lutar, né, para mudar, existe uma grande diferença. E aí vem o cumprimento da palavra do Senhor. Entregam o seu próprio corpo para a desonra de si mesmo. E estão ali, né, vivendo coisas que são terríveis para as suas próprias vidas, né, vivendo algo que não está no coração do Senhor, né? Que você esteja atento para que você não seja como esses, né? Que vivem, não é nessa situação específica só, irmãos, mas que vive o quê? Desonrando Deus com as suas atitudes, que vivem desonrando Deus, né? Vivendo algo terrível, terrível na sua própria vida, né? Vivendo algo que você sabe que está errado, né? Vivendo algo que você sabe que não levará à bênção, mas levará à destruição, né? Vivendo algo sem sentido, vivendo algo que não está no coração de Deus, e você, né, com certeza, né, tem um discernimento vindo de Deus que você, se você quiser, você não será enganado, né? Vemos aqui o Senhor falando, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Ou seja, acabam virando emissários das trevas, defendendo, né, a abominação, defendendo, né, aquilo que Deus condenou, né? Aquilo que Deus jamais defendeu, aquilo que Deus jamais disse que poderia acontecer. Que você, no dia de hoje, você compreenda esta palavra e você viva aquilo que Deus deseja para a sua vida de forma plena, discernindo que a criação é perfeita, a criação de Deus é perfeita, e tudo aquilo, né, que é, né, pervertido, corrompido, é abominação ao Senhor, se transforma numa aberração. É que você compreenda, você discerne, que você viva, né, as coisas são de Deus de forma plena, né? Corte, né, o vício, corte, né, a atitude que entristece o coração de Deus. Esses dias atrás aí eu vi uma imagem no Facebook dizendo assim, né? Interessantíssimo achei, né? Jamais plante algo que você sabe que Deus não regará, né? E é algo assim interessante, então não plante algo que você sabe que Deus não abençoará. Não plante algo que você sabe que Deus não defenderá. Não plante algo que você sabe que Deus, né, condenará. E você tem que ter esse discernimento. Aí fica mais fácil. Eu sempre falo assim, né, a nossa força para não pecar é lembrar de Deus, né? A nossa força para não pecar é lembrar que Deus está vendo, né? É lembrar que Deus não quer, é lembrar que Deus não deseja, é lembrar que Deus está atento, né, às nossas atitudes, né? Essa é a grande força para a gente não pecar, o temor a Deus. O temor a Deus, e você deve ter esse temor, conhecendo a palavra, a verdade, e não se deixando enganar, né? E a tua grande força para você não pecar deve ser o temor a Deus, lembrar de Deus quando você estiver ali, pronto, preparado, desejoso, né, arquitetando o pecado, que você lembre de Deus. Você lembre, né, se aquilo que você vai fazer, Deus não vai prosperar, Deus não vai se agradar,
Deus não vai regar, né? Então corta, é abominação, não presta, não edificará, não te ajudará, muito pelo contrário. Acontecerá como aconteceu ali com Saul, como aconteceu com Esaú, né? Depois ali do pecado, acabou, né? E sobra o que? O resultado do pecado, né? Sobra o resultado do pecado, e aí o resultado do pecado muitas vezes é terrível, né? Então que você tenha essa visão, que você seja aquele que defende a salvação, que você seja aquele que defende as coisas santas, que defende a palavra, você seja aquele que luta pela palavra, você seja aquele que discerne as estratégias das trevas ao teu redor, porque muitas vezes os próprios crentes estão sendo convencidos pela ladainha, né, demoníaca das trevas, né? Muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas, né, por aquilo que se apresenta à sua frente. E nós devemos o quê? Ser convencidos pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa verdade. Por ela nós lutamos e por ela nós vivemos, para a glória do santo nome de Deus. Aleluia. Eu vou orar por você agora. Queria que você se apresentasse diante de Deus, para que você estivesse agora vivendo algo novo, para que a sua fé seja agora aumentada e o poder de Deus esteja à sua frente agora, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Filho do Deus Altíssimo, labassubi, alabaxéia, serebecanda, alabaceias. Ó Deus, oramos a Ti agora, Senhor. Buscamos o Teu Espírito Santo, buscamos a Tua graça, buscamos o Teu poder, Senhor, buscamos, Senhor da glória, Pai, ser tocados por Ti, labassubi, alabaxéia, serebecanda, alabassurianda, alabaxéias. Ó Deus, vem em socorro, Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, todo sentimento destrutivo, Senhor, todo desejo de pecar, Senhor da glória, Pai. Avança sobre o teu povo, Senhor. Tira de sobre eles, labassúbia, labaxéia, serebicamba, labassuri, andalalabalabalabaxéias. O peso do pecado, Senhor, antes lava o teu povo agora, Senhor. Pelo arrependimento, libixalamanaia, serebicamba, labassuri, andalalabaste. Ó Deus, dá força à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Reveste-os com poder, dá sabedoria, entendimento, Senhor. Renova, Senhor, as forças espirituais, que as pessoas se levantem em ti, Senhor, para te adorar verdadeiramente, Senhor, para te cultuar verdadeiramente, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, dar a ti o perfeito louvor e a perfeita adoração das suas próprias vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Satanás seja barrado por ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Que não haja oportunidade, Senhor da glória, Pai, de que ele toque, Senhor, Pai, antes da força ao teu povo, para que sejam, Senhor da glória, irrepreensíveis diante de ti, Senhor. Oh Deus, convence o homem, Senhor, do pecado, Senhor. Fala alto, Senhor da glória, Pai. Convence pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, labassúbia, rixalamanaya, serebicamba, lamassurianda, lalabalabalabacheias. Ó Deus dos exércitos, Pai, materializa a tua bênção agora no meio do teu povo. Derrama óleo, unção e poder para a glória do teu santo nome, meu Senhor. Papai, eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Você está abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.